E a Bíblia diz lá em Tiago, abra lá por gentileza, no livro de Tiago, é irmão de Jesus Cristo, no capítulo 2, por favor, abre lá. Eu tenho pregado algumas coisas nesse sentido, porque, irmãos, nós aprendemos para um certo tempo, uma certa estação, que nós não deveríamos sofrer, porque o sofrimento não provém de Deus, você concorda comigo? Sofrimento não vem para nós, você concorda comigo? Mas a palavra de Deus, irmãos, diz que o sofrimento segundo Deus, ele é bom. E aí? O que é que você fala para mim? Vocês estão aqui? Existe um sofrimento, irmão, segundo Deus, que vai provocar em nós mudanças, aperfeiçoamento. Características que precisam ser colocadas à prova para poder, irmãos, nós vencermos e ultrapassarmos algumas limitações que nós mesmos colocamos. Porque, irmãos, entenda, nós somos o povo da fé e buscamos o conhecimento. E sabe, irmãos, nós somos repletos de conhecimento. A nossa igreja, o nosso ministério, ela desfruta dos 5 dons ministeriais. Nós temos o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor, o mestre. Irmãos, a Bíblia diz que nós, se você reparar, irmãos, diante, eu não tenho nada contra os outros ministérios, nós estamos avançando nesse sentido. Porque, irmãos, nem todos os ministérios trabalham com os 5 dons da forma que a gente trabalha. E aí, irmãos, você tem que entender, algumas coisas não chegam em maturidade, porque eu não tenho entendimento e nem revelação para poder receber. A Bíblia diz lá em Efésios, no capítulo 4, capítulo 4, é isso mesmo. Capítulo 4, irmãos, no verso 10, o 11, em seguida o 12, ele fala, irmãos, que os 5 dons ministeriais é para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. A unidade da fé, só que ele fala, irmãos, sobre nós não sermos como meninos inconstantes, levados por todo o vento e doutrina. O que ele quer dizer com isso? É que nós precisamos aprender com os dons como operar. Porque, irmãos, quando você ouve as mesmas coisas por 5 dons diferentes, você vai ver, irmãos, que é completamente diferente. Você vai ver uma ótica diferente. É como se a palavra estivesse aqui, vocês estão comigo? E o mestre fala por aqui, o apóstolo fala por aqui, o profeta fala pelo outro lado, o evangelista fala por outro, mas o foco é o mesmo, é a palavra. E ela quer nos aperfeiçoar. E sabemos, irmãos, que nós nem tudo temos essa perfeição. Nem todas as áreas da nossa vida elas estão completas. Você concorda comigo? Tiago, no capítulo 1, no versículo 2, ele diz, meus irmãos, e aqui ele está falando sobre a igreja. Ele está falando sobre a igreja do Senhor. Ele diz, meus irmãos, tende por grande gozo, grande gozo, grande alegria, quando passardes ou quando cairdes em várias tentações. Vocês estão aqui? Ele diz, tende grande alegria quando você cair em diversos tipos de problemas. Como na minha versão, irmãos, na revista atualizada diz, você entrar. Na minha versão aqui tem como cair. E sabe, irmãos, tem situações que a gente não cai porque quer. Você concorda comigo? Ou você cai sabendo? Não, eu não conheço ninguém que caiu e disse, nossa, eu calculei, está ali uma poça de lama, tem um lodo ali, eu vou calcular a minha queda. Caí. Não, ninguém faz isso. A gente cai, irmão, sem perceber. Mas a Bíblia pede para nós nos alegrarmos quando caímos em diversos tipos de problemas. O que é que ele quer? Ele quer, irmãos, fazer com que você e eu cresçamos em fé. Vocês estão aqui, gente? Ele quer que eu e você, irmãos, cresçamos em fé, sabendo, irmãos, que a prova da nossa fé vai produzir uma paciência. Ou seja, irmãos, isso deixa bem claro que se você, quando entra em problemas, dificuldades, situações contrárias que você ainda não tem experiência para lidar sobre o assunto, se você perde a paciência, é sinal de que fé não está operando. Vocês estão comigo? Eu preciso de você envolvido no culto. Irmãos, se nós perdemos a paciência, a Bíblia diz que a justiça de Deus não opera nela. Onde é que está escrito? Logo em seguida aí, Tiago, no capítulo 1, versículo 19, ele diz assim, portanto, meus amados irmãos, todo homem seja prudente em ouvir, tardio no falar, tardio no se irar. Porque no versículo 20 ele diz, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. E eu acabei, irmãos, lendo com você, Hebreus capítulo 10, versículo 38, que diz que o justo vive pela... Então, irmãos, se a justiça de Deus não está se manifestando por causa da minha ira, logo a minha fé não está funcionando. Quem está comigo? Porque, irmãos, uma coisa está ligada à outra. Sim, pastor, mas a justiça de Deus não foi por causa de mim, foi por causa de Cristo. Mas se você não pratica a palavra, irmãos, você sai da justiça de Deus. E aí vai operar a sua justiça. Porque se a justiça de Deus estivesse operando, você estaria paciente.
e não angustiado, nervoso. Vocês estão aqui? Se você, irmãos, perdeu a sua paciência, é porque a ira entrou dentro de você. E sabe, irmãos, até onde eu sei, a palavra de Deus me ensina que as obras da carne, dentro do processo das obras da carne, é a ira. Só que o apóstolo Paulo também ele diz, irai-vos, mas não... mas não pequeis, mas não pecais. O que é que ele quer dizer? Você pode até ficar irado, mas você tem que obedecer a palavra. Se você não obedece a palavra, irmãos, fé não vai funcionar. Se você, irmãos, anda iracundo, entenda, irmãos, fé não vai funcionar. Se você tem problemas de relacionamento e vive irado, vive iracundo, vive com dificuldades, irmãos, de aprender, entenda, irmãos, você vai sofrer. Vocês estão comigo? Porque, irmãos, Deus ele tem interesse na minha vida e na sua vida que venhamos nos aperfeiçoar. Abra, por gentileza, em Efésios, no capítulo 4, por favor. Efésios, capítulo 4. Eu estava vendo os vídeos do pessoal que estava ensinando sobre os dons aqui da igreja. Quero parabenizar a cada ministro por ter se dedicado a um conhecimento tão vasto. Costumo dizer, e avaliando, segundo a minha ótica, pobre, que é padrão de escola de ministros. A igreja se alegra ou não? Então isso é um elogio para os ministros da igreja. Muito bom mesmo. Eu fui muito edificado. No versículo 11, 4:11 diz assim: Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos. Até que cheguemos. Sabe o que ele está falando aqui, irmãos? Nós não temos a plenitude. Se os 5 dons estão ensinando sobre o mesmo assunto, e eu não aprendi a ouvir pelos 5 dons, entenda, eu não estou aperfeiçoado, eu não estou maduro, porque perfeição vem de maturidade. Vocês estão comigo? Ele diz, querendo o aperfeiçoamento, uma coisa é querer, a outra é ser. Ele quer, mas nem sempre somos. Por quê? Porque quando nós escutamos, irmãos, uma pregação por um pastor, a gente tem uma tônica diferente. Você está comigo? Mas sabe, irmãos, quando você vê um mestre da palavra ensinando, você vai ver que ele vai estabelecer princípios sobre princípios. E no meio dessa história, irmãos, tem as personalidades por trás. E nós percebemos, irmãos, se você já teve a oportunidade de conhecer, por exemplo, alguns profetas, você vai ver, irmãos, que eles têm várias facetas. Tem profetas que são mais calmos e tem profetas que são menos calmos. Eu, porventura, eu não sou dos calmos. Estou tentando ser aqui para você. Vocês estão aqui? Eu até vou voltar para a minha posição. O que é que eu quero dizer, irmãos? É que por trás dessa personalidade, irmãos, entenda. Muitas vezes nós deixamos de receber da parte de Deus porque nós avaliamos, irmãos, segundo a nossa personalidade. Vocês estão aqui? E o fato de queremos receber segundo a nossa personalidade, a gente vai tentar receber por empatia. Eu gosto de fulano, eu não gosto de cicrano. Ah, foi fulano que pregou, gostei demais. Ah, foi fulano, ele não é muito bom não. E sabe, irmãos, quando a gente tem um rema, eu não sei se isso fica pior ou fica melhor. Porque em vez de recebermos a palavra como de fato ela deve ser, sabe o que é que a gente faz? Nós ficamos avaliando para saber se aquela pessoa tem uma boa performance. Sabe, irmãos, a performance para Deus não vale absolutamente nada. A performance para Deus, irmãos, ela não quer dizer nada. Eu me lembro do pastor João Roberto de Albuquerque que disse uma frase que eu acho sensacional. Ele disse a seguinte frase: o seu público para Deus não vale nada. O que Deus considera é o seu oculto. Porque não adianta você ter uma boa performance dentro das pessoas e tua vida ser uma desgraça fora dos púlpitos ou dentro da igreja. Vocês estão aqui, gente? Eu acho que eu estou me soltando. Eu estou tentando conter a minha personalidade. Vocês estão aqui? Mas eu quero falar sobre esse assunto hoje, gente. Porque muitas vezes nós deixamos de receber algumas coisas porque nós não nos identificamos com as personalidades. Eu não gosto do jeito dele. Ah, eu não me entra. Querida, deixa eu lhe dizer. Você é um ser espiritual, você não é alma. Pelo contrário, você tem que dominar a sua alma. Talvez seu espírito está querendo receber, mas sua alma diz, eu não gosto. O jeito dele é estranho. Irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Não é a sua alma que vai te salvar, é o seu espírito. A sua alma tem que se salvar todos os dias. E você tem que aprender a receber mesmo sem querer. Vocês estão aqui?
Quer dizer que eu sou obrigado a receber a palavra? Porque você é crente. E você não anda pelo que você sente, você anda pelo que você crê. E se você crê na palavra, se está pregando a palavra, querido, é a palavra que você tem que se agarrar. Você não tem que se agarrar com as suas emoções. Porque, irmãos, tem muitas pessoas que decidiram receber a palavra nas emoções, a vida dela não muda. Ela continua do mesmo jeito. Você fez rema, você fez o 2º ano do rema, já fez as conferências, já participou de tudo, mas a tua vida vive uma desgraça. Pastor, não diga um nome feio desse não, querido. A Bíblia deixa claro que é uma desgraça. Quer que eu lhe mostre? Abra por gentileza, lá em Apocalipse. Eu vou falar, se eu pudesse dar um título para essa pregação, é a desgraça na vida dos crentes. Vocês estão aqui ou não? Você vai ver o que é desgraça hoje de noite. Eu estou contendo as minhas emoções. Eu estou igual Roberto Carlos hoje à noite. Vocês estão aí? Eu quero que você abra lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. O anjo falou à igreja do Senhor. E eu não sei se você sabe, esse anjo é o pastor da igreja. Vocês estão aqui, gente? O texto diz assim, ó. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, isto diz, o Amém, testemunha fiel e verdadeira, no princípio da criação de Deus. Conheço as tuas? Ele está dizendo, eu conheço pelo que você faz também. Porque entenda, irmãos, quando eu vejo ele falando isso me remete ao texto lá de Gênesis, no capítulo 4, quando a Bíblia diz que chegaram 2 ofertas para Deus, a de Caim e de Abel. Deus aprovou a oferta de Abel e a ele. Deus aprovou a Abel e a sua oferta. Ele aprovou a pessoa e as suas obras. Vocês estão aqui? Só, irmãos, que a Bíblia também diz, irmãos, que depois da queda, ele reprovou Caim. Vocês estão aqui, gente? E quando ele diz isso aqui, irmãos, eu me lembro de, coxa, ele observa as minhas obras, que nem é frio e nem é quente. Quem dera fosse frio ou quente. O que ele quis dizer? Cara, se você fosse quente, a probabilidade de esquentar mais é certa. Quantos creem nisso? Mas se você for frio, a possibilidade de sair dessa condição é melhor ainda. O problema é que muitas vezes nós estamos na condição de morno. E sabe, irmãos, eu louvo a Deus pelo coronavírus. Vocês não estão entendendo, não. Eu vou dizer mais uma vez. Eu louvo a Deus pelo coronavírus. Porque, irmão, se der epidemia, morrer todo mundo, entenda, quem está em fé vai subir. Vocês estão aqui, gente? Se morrer todo mundo, vocês estão preparados para a morte, não é? Não, tem muita gente dizendo, não, pastor, ainda quero viver uns tempozinhos aqui em Uberlândia, é um tempo bom, eu gosto daqui, pastor. Não, Deus tem promessa até os princípios das dores começar, queridão. Você não está preparado para isso, não? É agora que você vai ver se é crente ou não. Entendeu? Ou você acha, irmãos, que vai ser tudo tranquilo? Vocês estão aqui? Irmãos, as coisas estão mudando. Eu não tenho nada contra, irmãos, homossexuais. Antigamente os homossexuais, irmãos, eles não tinham biotipo. Eram pessoas normais. Mas hoje agora, irmãos, os homossexuais são bem fortes, bem talados. Ninguém vai brigar com eles mais não. As coisas mudaram. As coisas evoluíram, irmão. Vocês estão aqui? Não dá para saber o que é certo e o que é errado mais. Se você não for guiado pelo Espírito Santo, irmão, você não vai entender isso. E para isso você precisa estar cheio da sua fé e das suas convicções. Olha o que a Bíblia diz, irmãos. No versículo 16 diz assim, ó, versículo 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem és quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim porque és morno, e não é frio e nem é quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou. Para um pouquinho, olha para mim. Irmãos, nós aprendemos a vida inteira. Eu acho que eu sou o único profeta que passa por aqui dizendo, cara, acaba com essa história de tu querer ser rico sem estabelecer os princípios. Não adianta você receber uma palavra dos outros profetas que vem ensinando você a ser rico aqui nessa igreja, se tua vida ainda continua com mau caráter. Cara, você vai enriquecer se você mudar o caráter.
Eu não tenho nada contra eles não que vem e prega prosperidade, porque eles esquecem de falar do caráter. Sabe por quê? Deus chamou eles para falar só da parte boa. Mas sabe, Deus também tem compromisso com essa igreja para dizer, ei, tem a parte do caráter também. Porque senão o tempo de aceleração já tinha acontecido para algumas pessoas. E até agora eu não vi ninguém acelerado em nada. A vida dela continua uma desgraça. E eu não estou com raiva, você acredita? Estou controlando a minha personalidade. Amém, gente? Como dizes, rico sou, irmão. Tome cuidado com a riqueza. Tome cuidado. Quantos querem ser rico aqui? Tem um bocado agora ficou em dúvida. Dúvida é pecado. Se você sabe que vai ser rico, irmãos, sendo convicto sobre o reino, levante suas mãos. Mas se você está com dificuldade... levantou um monte agora. É uma falsidade. Irmão, eu tenho receio. Eu não queria ser Deus agora. Na hora que eu perguntei quem queria ser rico, alguns levantaram a mão depois que souberam daquilo ali. Sobre ter cuidado. A pessoa, não sei se eu levanto, não sei. Não, agora eu não sei. Meu Deus. Isso é falta de convicção, querido. Você não sabe que reino você está servindo. Vocês estão aqui, gente? Olha o que a Bíblia diz. Ele diz, rico sou. Nada contra a riqueza. Porque diante do coronavírus, a riqueza não está resolvendo o problema. O dinheiro não resolve o problema. E está atingindo a Europa. É muito mais rico que o Brasil. Você concorda comigo? Tá bom. Dizem, rico sou. Estou enriquecido. E nada tenho falta. Irmãos, é o que mais nós, da palavra da fé, pregamos. Nada nos falta. Estou rico. Rico, abastado, só vai melhorar. Só vai melhorar. Nada contra. Diante das suas convicções de eternidade e da salvação em Cristo Jesus, por meio da sua fé. Eu estou pregando sobre fé hoje à noite. Vocês estão aqui ou não? Olha o que o texto diz. Rico sou, estou enriquecido e nada tenho falta. E não sabes que é desgraçado. Olha aí o texto. Está escrito na sua Bíblia. Tá ou não tá? Tá certo. És desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. O que ele quer dizer? Ele traz, irmãos, a menção de pessoas que estão envolvidas na obra do Senhor, trabalhando, envolvido, mas ele não está com o coração 100%. Ele está aqui ainda desejando as coisas do mundo. Ele está aqui querendo viver, irmãos, o padrão do mundo. E aí, quando uma coisa aperta, ele lembra dos procedimentos sentimentais do mundo. A coisa apertou, meu Deus, e agora? O que é que vai acontecer? Não, querido, quando você tem fé, diz, está tudo certo. Deixa o diabo se levantar aqui, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. A igreja está atacando. Vocês estão aqui, gente? A palavra de Deus deixa clara. Amém, gente? Olha o que a Bíblia diz. Ele diz, você é miserável, pobre, cego e nu. Ele diz, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Vocês estão aqui, irmão? Ouro provado aonde? Irmão, sabia que quanto mais se coloca fogo no ouro, ele fica mais puro? Vocês estão aqui? Irmão, se você colocar muito fogo no ouro, ele vai ficar muito mais puro. Vocês estão aqui? Irmãos, muitas vezes nós precisamos ser levados à prova para saber se nós somos ouro mesmo. Porque se você não levar o fogo, é bem provável, irmãos, que apareça algumas impurezas. Ele disse, eu desejo que você compre ouro fino, puro, provado no fogo, para que te enriqueças com roupas brancas, santidade. Ele está dizendo aqui, irmãos, que o objetivo não é só enriquecer, é ser santo. Vocês estão aqui, gente? Roupas brancas para que vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Que unja os teus olhos com colírio para que veja. Ele está dizendo, irmãos, que tem pessoas que estão enxergando, mas precisam de um colírio para observar melhor. Colírio, irmãos, traz alívio. Vocês estão aqui? Só quem usa colírio sabe o que eu estou dizendo. Às vezes, irmãos, a visão está ressecada. E visão ressecada, irmãos, é visão turva. Vocês estão aqui?
E às vezes, irmãos, achamos que estamos vivendo uma visão da fé deturpada, turva. Ela achando que está em fé. E agora você é mais profundo, porque ele diz assim: colírio para que vejas, e eu repreendo e castigo a todos quanto? Irmão, ninguém gosta de viver castigo. E a Bíblia diz que ele repreende e castiga. Foi eu que disse ou foi o anjo? Hein? Vocês estão aqui, gente? É gostosa essa mensagem, não é? Eu estou achando maravilhosa. Ele diz: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Irmãos, eu já percebi uma coisa: tem crente que só vai mudar quando ele passa pela desgraça. Tem crente que só muda, irmãos, quando ele entra num processo de desgraça, de humilhação, de passar por uma situação onde ele venha passar pela humilhação pública. Se ele não passar pela humilhação pública, ele não vai ser mudado, ele não se arrepende. A Bíblia diz, irmãos, lá em Colossenses, que Deus, em Cristo Jesus, humilhou Satanás publicamente. A intenção de Satanás, irmãos, é lhe humilhar publicamente, é me humilhar publicamente. Ele quer ver você passar uma vergonha pública, porque vai dar muito mais trabalho de se restaurar na casa do Senhor. Vocês estão aqui? E aí, irmãos, eu fico imaginando que tem muito crente que está esperando a humilhação para poder, irmãos, entender, para ser zeloso e aprender a se arrepender. Sem arrependimento, irmãos, nós não encontraremos a remissão dos pecados. Vocês estão aqui, gente? No versículo 20 ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele... A Bíblia diz, irmãos, que ele ceia conosco, nós ceiamos com ele e ele ceia conosco, quando eu me arrependo. Sabe, irmãos, que tem muita gente fazendo a ceia do Senhor e ele não tem noção disso. Tem muita gente ceando com Deus, mas Deus não está ceando com ele. Vocês estão aqui? Porque a Bíblia diz, irmãos, que antes de eu cear eu tenho que me examinar. Mas às vezes é um processo tão acelerado, diz: não, a gente vai tomar um suquinho com uva ali, um pãozinho, é só para lembrar de Jesus. Mas aquilo ali, irmãos, tem um simbolismo dizendo: gente, você tem que aprender a ter uma conduta com Deus. E essa conduta com Deus vai fazer gerar temor em você. Gerando temor, quando você errar, você vai saber que precisa se consertar. Se consertando, você se arrepende, deixa o pecado e se alinha com a vontade de Deus. E aí, irmão, sabe o que é que vai acontecer? A sua fé, ela vai funcionar. A fé não funciona, irmãos, porque muitas vezes tem coisas que estão dentro de nós, que precisam passar pelo processo de ser imprensado. Se você, irmãos, não se deixar ser imprensado, não se deixar, irmãos, ser ajustado, não se deixar ser repreendido, não deixar, irmãos, passar pelo processo das correções, entenda, irmãos, você vai ser uma pessoa tendenciosa a andar segundo aquilo que você acha. E sabe, irmãos, uma das coisas dos finais dos tempos é você ver tanto os profetas quanto os mestres fazendo coisas ou pregando coisas para poder deixar confortável uma vida deles. Irmãos, cuidado para que você não viva confortável com o conhecimento que você tem. O crente que vive passando, irmãos, por situações, vencendo em fé, vencendo obstáculos, passando por situações onde ele se expõe à prova do Senhor, entenda, ele vai se aperfeiçoando, porque quanto mais o fogo de Deus, mais ele vai ficar puro, mais ele vai ficar, sabe, irmãos, preparado para as coisas. Por isso, irmãos, não gera dúvida. Quem anda alicerçado na palavra, irmãos, ele não vai ter dificuldade com isso. Ele vai ter uma vida tranquila, vai ser muito fácil, vai ser muito tranquilo viver com o Senhor. Eu quero que você abra, por gentileza. Por favor. Em Lucas, capítulo 5. Vocês estão aí? Ele diz assim, ó. Isso foi Jesus encontrando os discípulos, antes dele constituí-los como apóstolo. A Bíblia diz, ó, lhe aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar dois barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Preste atenção, irmãos. Entrando num dos barcos, que era de Simão Pedro, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Preste atenção no versículo 4. E quando acabou de falar,
disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Simão Pedro respondeu e disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Irmãos, eu quero dar ênfase aqui a algo interessante. Você percebeu, irmãos, que Jesus Cristo chegou para falar com ele, mas fez ele analisar coisas dentro dele? Irmãos, esses homens passaram a noite inteira pescando. E sabe, irmãos, tanto lá no Mato Grosso como aqui em Uberlândia, em Minas Gerais, o pessoal gosta de pescar, não é verdade? E sabe, irmãos, às vezes o rio não está para peixe. E quando não está para peixe, irmãos, pode desistir. É assim ou não é? Sabe, irmãos, às vezes nós precisamos entender isso. A fé que nós temos, irmãos, que Deus depositou dentro de nós, muitas vezes ela pode estar precisando de nós a persistência. Só que para poder persistir é necessário avaliar por dentro. Vocês estão aqui? Se você não avaliar por dentro, é bem provável que você diga para Deus, como Simão Pedro falou para Jesus. Ele disse: Senhor, eu trabalhei a noite inteira, de pescaria eu entendo, eu sei o que eu passei a noite todinha. Só que ele diz: olha, eu preciso que você entenda, eu quero que você aprenda a depender de mim, que dependa da palavra. E sabe, irmãos, às vezes a gente está chegando para Deus dizendo: Senhor, eu já sei como isso funciona. Sabe por quê, irmãos? Esse nível de fé você já aprendeu. Esse nível de fé você já tem experiência. Só que você precisa, irmãos, como igreja, entender que você vai usar os mesmos princípios, só que com a atitude do coração diferente. Quando você se expõe à palavra, você vai fazer as mesmas coisas, do mesmo jeito, só que seu coração vai diferente. Em vez de você acreditar na sua vontade, na sua força, na sua predisposição, nas suas emoções, você vai colocar a sua força de lado, a sua predisposição do lado, as suas emoções, e vai dizer: eu sei disso aqui tudo, minha alma, mas a palavra no Espírito pede para eu agir de outra forma. Em vez de andar nas emoções por aquilo que eu já sei, eu vou obedecer o que a palavra pede. E a palavra está dizendo: vá pescar, rapaz. Irmãos, às vezes nós vamos fazer as mesmas coisas na igreja, mas é a atitude do seu coração que precisa ser mudada. Porque se você não muda a atitude do coração, irmãos, entenda, você vai ser tendencioso a viver as mesmas coisas. Sabe por quê, irmãos? Às vezes nós estamos buscando em pró próprio, em prol de nossas vidas. Só que Deus, irmãos, colocou o evangelho para mim e para você com a finalidade, acima de tudo, de alcançar a vida das pessoas. No versículo 5 diz assim, ó: respondendo Simão Pedro, disse: mestre, trabalhando toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Fazendo assim, colher uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se as redes. Irmãos, você percebe que ele fez as mesmas coisas, mas a atitude do coração dele, irmãos, foi completamente diferente. Uma coisa é você fazer na força do seu braço: pastor, eu sei que eu estou em fé, eu sei que eu estou na igreja certa, ouvindo a coisa certa, falando a coisa certa. E o que é que precisa mudar? O seu coração. Porque se você não muda a atitude do seu coração, você vai ter os mesmos resultados. Irmãos, fazer as mesmas coisas com um coração diferente, você vai ver que o resultado será diferente. Mas continuar, irmãos, fazendo as mesmas coisas, achando que vai dar o mesmo resultado, irmãos, não vai. Seu coração precisa ser mudado. A Bíblia diz, irmãos, que veio uma grande quantidade de peixe. A Bíblia diz no versículo 7, fizeram sinal a companheiros que entrassem no barco e foram para o ajudar, para que fossem o ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase ia a pique. Irmãos, as bênçãos eram tantas que precisou distribuir em outros barcos. O que é isso, irmãos? Quando nós decidimos observar algumas coisas em nós que não estão dando certo, é que eu não estou valorizando, irmãos, o trabalho dos outros. Eu não estou vendo a vida dos outros. Irmãos, às vezes, aquilo que nós queremos para nós precisamos plantar na vida dos outros. Quando eu decido obedecer a palavra, eu não serei só abençoado, mas quem está próximo a mim vai ser abençoado também. Porque senão, irmãos, nós vamos viver uma vida de fé egoísta. E esse egoísmo, irmãos, está entrando dentro da igreja. As pessoas, irmãos, dizem ser generosas e o povo da fé, mas está pensando em causa própria. Eu planto porque eu quero colher. Eu planto porque eu quero para mim. Eu planto porque eu sei que vai dar resultado. Ei, irmãos, decide plantar sem pensar em você. Decide plantar olhando a vida do próximo. Ei, eu quero orar pela vida de alguém para a vida dela mudar. Eu quero plantar na vida de alguém para a vida dela mudar. Mas sabe quando é que você faz isso? Quando você deixa suas emoções de lado e começa a fazer aquilo que a palavra pede para você fazer.
pede para você viver. E sabe, irmãos, obedecer a palavra, ela não vai trazer ego. Seu ego não vai ser massageado. Quando você decide obedecer a palavra, irmãos, você não vai ter tapinha nas costas dizendo parabéns, um ótimo trabalho você fez. Não, irmãos, obedecer a palavra não tem causa própria. Obedecer a palavra, irmãos, a causa é do outro. Vocês estão aqui? Eu quero lhe pedir perdão por estar decepcionando você a forma de pregar. Porque eu sei que não é aquilo que você queria ouvir. Mas como eu disse no início da pregação, você precisa aprender a receber sem envolver as suas emoções. E a melhor forma, irmãos, é você avaliando a palavra. Vocês estão aqui? No versículo 8 diz, e vendo isto, Simão Pedro, preste atenção, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois o espanto dele se apoderara de todos que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. Irmãos, a Bíblia diz que o coração de Pedro não se alegrou porque ele pescou. A Bíblia diz, irmãos, que o coração dele foi de arrependimento. Irmãos, eu não sei você, mas você já teve a oportunidade de receber muito aquilo que você queria. E você avaliou se aquilo ali era para você mesmo? E se a forma que está sendo dada é a forma correta? Estão aqui, gente? Ixi, pastor, eu nunca parei para pensar nisso não. Eu vou te dizer o que aconteceu comigo. Um dia, irmãos, eu estava pregando lá em Praia Grande, litoral praiano lá de Santos. E um belo noite, irmãos, no final do evento, um irmão chegou para mim e disse, pastor, Deus falou comigo no meio da pregação. E eu senti no meu coração de dar a minha moto a vocês. E estava eu e a Daila lá. E ele deu chegou e disse, aqui está a moto, está o documento, está a chave, está o capacete. Deus falou comigo, a moto é de vocês. Eu disse, irmão, não vá agora não, tenha calma, segura um pouco. Eu quero que você chame seus familiares. Não, pastor, não tem ninguém aqui não, só eu sou crente na minha casa. Eu disse, então chame o seu pastor, eu quero falar com o seu pastor. Vocês estão aqui? Aí chamaram o pastor, eu disse, pastor, esse irmão aqui está querendo doar a moto dele. E eu percebi que eu não tenho muita paz no meu coração, mas o que é que o senhor disse? Não, pastor, eu não posso impedir a bênção dele. Se ele está dizendo que Deus falou com ele, ele quer dar a moto dele, vamos dar. Você concorda, pastor? Eu disse, concordo, pode dar a moto, pode receber? Pode receber. Posso receber, meu filho? Pode receber. Disse, querido, é o seguinte, eu não tenho direção de levar a moto agora não, deixa ela na igreja aí. Aí deixamos a moto na igreja, irmãos, e a moto ficou lá uns dias. Vocês estão comigo? Sabe, irmãos, eu fiquei um dia tranquilo na segunda-feira, porque eu ia para o Rio Grande do Sul e a passagem era só na quinta. O evento tinha terminado no domingo. Sabe o que foi que aconteceu? Eu decidi na terça-feira, depois de um momento de paz, da segunda, disse, ninguém apareceu. Eu vou dar uma olhadinha no meu empreendimento que eu acabei de adquirir. E aí, irmãos, quando eu fui fazer a análise, eu trabalhei no Detran, puxei a ficha, corrida da moto, eu percebi, irmãos, que a moto, além de desemplacada, ela tinha 38 prestações a pagar. Aí eu percebi que em vez de uma moto de eu ter ganho, eu ganhei contrair dívidas. Vocês estão aqui? Eu contraí 38 prestações do nada. Eu estava quieto, tranquilo, pregando o evangelho. Recebi uma benção. Quando fui reparar, toma a benção para tu. 38 parcelas. Vocês estão aqui? Você está rindo porque não foi com você. Irmãos, o que foi que eu fiz? Eu simplesmente olhei e disse, vamos pagar. Talvez o irmão doou. Tem uma parte aí que vai ser bênção para nós, ficar com a moto, pagar as prestações, não tem problema nenhum. Comecei a puxar, irmãos, os pagamentos para poder quitar a moto. Sabe o que foi que aconteceu? Eu não tive direção, irmãos, de quitar. Deus tratou no meu coração e disse, espere um pouco. E sabe, irmãos, eu esperei. E teve um culto na terça-feira que eu não participei, porque a minha viagem era na quinta. E aí a gente descobriu, irmãos, que os irmãos na segunda-feira tentaram arrombar a igreja para pegar a moto. Porque ele contou para os amigos dele que tinha doado a moto lá na igreja para um pastor, e os amigos viram que era algo da alma dele e foram lá arrombar a igreja para tirar a moto. Vocês estão aqui? E quando nós chegamos na terça, irmãos, de noite para o culto, o irmão disse, olha pastor, eu acho que eu estava equivocado, a moto eu não quero dar, isso não tem problema, do jeito que você deixou a moto, ela se encontra ali. Sabe, irmãos, às vezes você precisa entender, talvez as bênçãos chegam para você, mas talvez elas sejam uma desgraça. Quem entendeu do que chegar? Será que você está preparado e tem fé dentro de você para quando você receber algo, você dizer, isso aqui não é para mim não, isso aqui é para outra pessoa. Eu não vou receber isso aqui não. Vocês estão aqui, irmão? É que a gente está acostumado, só vai melhorar. Só vai melhorar. Vai! Só vai melhorar. E aí, ó, eu não vou parar. E você dando e se lascando. Não, irmão.
Deus quer que você avalie seu coração. Vocês estão aqui, irmão? Eu acho que eu sou o único doido que prega essas coisas. Eu acho que foi por isso que ninguém ofertou na minha vida hoje de noite. E sabe que isso não dói dentro de mim? Porque eu não vim aqui por causa de dinheiro, irmão. Eu estou comprometido com Deus. E se você é comprometido com Deus, irmão, você vai avaliar seu coração antes de dizer, cara, eu acho que agora eu entendi o que é fé. Fé, irmãos, é uma vida de relacionamento com Deus. E tem coisas que talvez, irmãos, Ele não pediu nem para você fazer. E a Bíblia diz que você tem que aprender a se aproximar dEle, ouvi-lo de tal forma, ao ponto de entender que aquilo que você precisa vai se tornar em Cristo Jesus. Só que às vezes, irmãos, as pessoas querem que as coisas aconteçam. E sabe, irmãos, não acontece desse jeito. Não é dessa forma. Veja, irmãos, que quando Pedro recebeu a pescaria, ele olha para aquilo e diz, Senhor, eu me arrependo, porque eu acho que eu não sou digno de receber tal façanha. Jesus olha para ele e diz, ei, de agora em diante, você vai ser pescadores de homens. Talvez você esteja olhando para mim dizendo, pastor, é para eu abandonar tudo e agora virar pescador de homens? Não, irmãos, Deus quer que você abandone a forma de viver e comece a praticar a palavra de tal forma que lá daquele trabalho que você tem, você vai prosperar ao ponto desse trabalho você alcançar as almas. Mas não ultrapasse os princípios. Por quê, pastor? Porque na caminhada, irmão, talvez seja diferente. João capítulo 21, para encerrar, por favor. Vocês estão aqui? João 21. Evangelho de João, capítulo 21. Você vai ver, irmãos, que Pedro, ele deixa tudo e vai, irmãos, com os filhos de Zebedeu, ajudar Jesus. E sabe, irmão, Jesus começou a dizer, vocês vão ficar só. Teve um momento, irmãos, em João, capítulo 16, Jesus Cristo chega para os discípulos, ele diz, olha, vai chegar um tempo em que vocês vão se entristecer, vocês vão se alegrar, e depois vocês vão se entristecer de novo. Irmão, era Jesus ensinando as almas da gente, era ou não era? Porque ele chega para os discípulos e diz, olha, vocês vão se entristecer, mas vocês vão se alegrar. Mas depois sabe o que vai acontecer? Vocês vão se entristecer de novo. Ele estava dizendo, olha, eu vou morrer, aí vocês vão ficar tristes. Mas eu vou ressuscitar, aí vocês vão se alegrar. Só que eu vou para o Pai, vocês vão se entristecer de novo. Irmãos, você percebe que a nossa alma fica vagueando em cima dessas coisas. A hora a gente está triste, a hora a gente está dando alegre. A hora está dando certo, a gente fica feliz. Está dando errado, a gente fica triste. Irmãos, isso aconteceu com os discípulos também. Vocês estão aqui? Só, irmãos, que o diferencial é que quando eles olhavam para a palavra, as emoções dele não ultrapassavam os limites da fé. Vocês estão aqui, irmão? Porque eles não queriam se encontrar, irmãos, como a gente leu lá em Apocalipse, achando que estava rico, que estava abastado, que não tinha falta, e de uma hora para outra a gente era miserável, pobre, segue nu. E estava ceando com Deus, achando que estava dando tudo certo, e ele está dizendo, tu não vai subir não. Vocês estão aqui, irmão? Você não tem receio de ficar não, irmão? Ou você está convicto que vai? Quantos vão se alegrar na volta do Senhor? Não dá tempo. Não dá tempo de se alegrar. Porque quando você pensar em se alegrar, diz, eita, Jesus voltou. Ele já levou a igreja. Já foi, irmão. A Bíblia diz que é como um piscar de olho. A Bíblia diz que ele vai vir como um ladrão, entra na nossa casa. Você já viu um ladrão dizendo, hoje de noite eu passo lá, tá 10h15, vou dar uma roubadinha, fica tranquilo, você não vai ver. Você já viu o ladrão fazendo assim? Não, irmão, o ladrão não avisa. Sabe o que ele está fazendo a comparação? Ele vai levar a igreja como um ladrão rouba uma casa. Faz você pensar? Isso é bom. Isso é bom, irmão. A pregação de hoje à noite, irmãos, é para você ficar pensando. Porque se você ficar pensando no coronavírus vai entrar dentro de você. Hoje eu estava saindo do banheiro do shopping, a criancinha perto me fez. Eu digo, meu Deus, se eu acreditasse nisso, eu já ia meter a mão na cabeça da criança. Sai, Satanás! Sai, demônio! Infeliz! Vem tossir perto de mim! Não, irmão. A Bíblia diz que delas é o reino dos céus. Ela é santa, sabe? Ela estava lá. Tchai! É assim que a gente deveria viver. Porque gripe tem um ano todinho, tem ou não tem?
Você geralmente vai na casa de alguém que está gripado, normalmente? Mas agora pode ser coronavírus. Irmão, isso o coronavírus já estava aí há muito tempo. A fé que tu tinha para abraçar alguém gripado quando estava cheio da fé, você abraçava ou não abraçava? Hein? Você beijava até seu esposo? Tá gripadinho, coisa linda. É assim ou não é? Aí já hoje com a informação dos coronavírus. Vocês estão aqui? João 21. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim. Estava ele junto de Simão Pedro, Tomé chamado Dídamo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. E disse Pedro: vou pescar. Disseram os discípulos: nós também vamos contigo. Foram e subiram logo no barco, e naquela noite não apanharam nada. Eu gosto disso, irmãos, que quase as mesmas pessoas que estavam em Lucas, estavam aqui. E a Bíblia mostra, irmãos, que isso aqui é o papel da igreja nos dias de hoje. Você consegue enxergar isso? Porque, irmãos, entenda, eu hoje sou pastor de igreja e uma das coisas que eu aprendi, irmãos, que igreja é a mesma coisa sempre. É ou não é? Você vem, por exemplo, lá em Sorriso é terça, quinta, domingo. Aí você vem terça, quinta, domingo. Terça, quinta e domingo. Tem terça, tem quinta e tem domingo. As mesmas coisas. Você chega, ora, levanta as mãos, adora. Só vai melhorar. Depois tem uma musiquinha mais lenta. As mesmas coisas com a atitude do coração errado, irmãos, vai dar em nada. As mesmas coisas com a atitude do coração certo vai você fazer lembrar da palavra. Vocês estão aqui? A Bíblia diz, irmãos, que os discípulos estavam fazendo as mesmas coisas. Só que agora, irmãos, eles estavam vivendo sem Jesus. Entraram no barco. Porque foi uma orientação de Jesus entrar no barco? Não, irmãos. Jesus pediu o barco de Pedro. Disse, não, vamos seguir. Sabe, irmãos, às vezes Deus pede uma orientação para nós. Mas de vez em quando as nossas emoções fazem a gente viver as mesmas coisas. Vocês estão aqui? A gente está andando pelo Espírito convicto. De uma hora para outra a gente volta a fazer as mesmas coisas nas emoções que você nem percebe. Não, pastor, porque agora eu estou em fé. Está em fé? Estou, pastor, estou bombando. Olha, pastor, é fé para todo lado. Depois que eu vi aquele fulano de tal vir aí, depois que eu vi cicrano de tal vindo aí, irmão, não é cicrano de tal e fulano de tal que resolve a sua vida. Foi o que ele disse, guiado pelo Espírito Santo, por meio da palavra, que você crê, que vai fazer com que você mude. E a mudança vai causar algo dentro de você, vai se manifestar fora. Não são as pessoas que mudam a sua vida. Eu gosto de fulano marcou. Aí o cara vem do outro jeito, não foi aquilo que tu esperava, diz, fulano me decepcionou. Porque sua confiança foi nele. Vocês estão aqui? A Bíblia diz, irmãos, que Jesus estava ensinando aos discípulos. Confie na palavra. Preguem a palavra, vivem a palavra vai ser o sustento, a palavra vai ser a solução, a palavra para a porta fechada é porta aberta, a palavra para aquilo que está dando errado é dar certo, a palavra vai sustentar, a palavra, sabe o que foi que aconteceu? A palavra, a gente está aqui, irmãos, ouvindo a palavra, mas na hora que a coisa aperta, que não tinha o que comer, que não tinha o que fazer, disse, bora pescar? Vamos pescar. Entraram no barco e naquela noite não pegaram? Não pegaram? Porque não tinha a palavra. Sem a palavra, irmão, você volta para as emoções. Vocês estão aqui? Diga, sem a palavra, eu volto para as emoções. Está amarrado em nome de Jesus. Amém, gente? Diga, sem a palavra, eu ando nas emoções. Sendo já de manhã, versículo 4, Jesus apresentou-se na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Irmãos, entenda, há uma diferença entre Jesus homem e Jesus glorificado. Vocês estão comigo? Há uma diferença, irmãos, entre você, quando era do mundo, e alguém cheio do Espírito Santo, cheio da fé. Quando você perceber, irmãos, que aquilo que você fazia do mesmo jeito com a palavra dava resultado,
e você percebeu que as coisas não estão acontecendo, é porque você voltou a praticar as coisas que você praticava no mundo, nas emoções. Quem entendeu o que eu disse? Quando você perceber que é guiado pelo Espírito Santo, andando em fé e está dando resultado, amém. Mas quando você perceber que está na palavra da fé, está ouvindo as coisas e não está dando resultado, é porque você voltou a ter as mesmas práticas do mundo, das emoções. Os discípulos, irmãos, foram fazer aquilo que era óbvio, pescar. Mas sem a palavra, sem a direção, não tem resultado. Você vai fazer as mesmas coisas, mas com a intenção do coração errado. No versículo 5, disseram-lhe, pois, filhos, tende alguma coisa para comer? Responderam, não. Versículo 6, e ele disse, lançai a rede do lado direito do barco, e encontrareis. Vocês estão aqui? Lançaram-na, pois já não podiam tirar, pela multidão de peixes. Sabe o que é, irmãos? Às vezes você vai fazer as mesmas coisas sempre. Mas entenda, quando você é guiado pela palavra, o resultado chega. Mas quando é resultado, irmãos, humano, não vem. Ou seja, para poder ter resultado, tem que aparecer o fruto. Não adianta você dizer que é cheio da fé, que prega fé, que vive fé, se o fruto não apareceu. Tem que ter fruto. Vocês estão aqui? Tem que aparecer o fruto. Ô pastor, eu achei que estava dando certo. Tá não, querido. Tem que aparecer o fruto. Alguém tem que olhar para você e dizer, cara, tu mudou. Cara, alguma coisa aconteceu. Ei, eu estou conseguindo enxergar que você não anda tão irado. Eu estou percebendo que você é mais pausável. Você é mais tranquilo. Você é mais paciente. Cara, tu está dominando as emoções. Sabe o que é isso? É a palavra funcionando pelo Espírito. Porque, irmãos, enquanto os discípulos fizeram na força do braço, nada apanharam. Mas quando foram orientados pela palavra de Jesus, eles escolheram a multidão de peixe. Agora, irmãos, tem algo extraordinário nisso. É que mesmo Deus dando e dizendo como acontecer, fazendo as mesmas instruções, você não tem que aprender algo. Depois de receber as instruções, Deus nunca vai usar as mesmas coisas para poder lhe transmitir coisas novas. Depois de você estar vivendo a palavra, depois de você já saber, vocês perceberam aqui, irmãos, que por 2 vezes Deus interviu nas ações dos homens, guiados pela palavra. Sobre a tua palavra eu vou lançar a rede, sobre a tua palavra eu lanço a rede. O resultado, irmãos, entenda, passaram a noite inteira. Você não acredita que do lado direito eles não lançaram, não? Várias vezes, eu testei aqui, mas com a palavra eu faço a mesma coisa e o resultado é diferente. Mas quando eu me acostumo na alma a ver acontecer, eu ponho na minha cabeça que vai dar certo sempre. Vai não, coisa linda. Mas pastor, não aprendi. Por isso que a Bíblia diz, irmãos, que é do desejo de Deus que todo homem se salve e chegue ao pleno conhecimento de Deus. Você tem que se aprofundar mais. Deu resultado agora, mas agora, irmãos, são outros níveis. Sabe, irmãos, que antes eu cria para sobreviver com o meu trabalho. Eu depois tive que crer, irmãos, para crer como itinerante. Mas sabe, irmãos, agora eu tive que crer para ser como pastor. Você acha que é crer do mesmo jeito? É não, irmão. É não. O que eu estou querendo te ensinar, querido? Não é do mesmo jeito sempre. E eu tenho que buscar sempre, tem. Se você não buscar, não vai ter o resultado. Você vai viver as mesmas coisas. Por isso, irmãos, tem muitas pessoas estagnadas na fé, porque não entenderam que tem que se aprofundar no conhecimento. Todo professor de fundamentos da fé, irmão, se for ele que abra todo ano aqui, ele vai dar matéria diferente. Isso é a maior prova que ele está estudando para buscar novas coisas. Vocês estão aqui? Porque se ele der do mesmo jeito, irmãos, ele só vai seguir a cartilha. Vocês estão aqui? Aí, em vez de ser rema, vai virar logos. Quem entendeu? Olha o que aconteceu. Pastor, tu me prova? Provo. Versículo 9. Logo desceram para a terra e viram ali brasas, um peixe e posto em cima pão. Irmão, quando eles voltaram com o resultado da segunda vez vendo a fé funcionar, eu acho que ele fica imaginando, cara, chega lá, a gente vai regozijar com o Senhor. Irmãos, quando eles vieram com aquilo que Deus mesmo havia feito neles, a Bíblia diz que Jesus já tinha ali brasa, já tinha peixe e também tinha pão. Quando a gente pensa que está ficando sabido com Deus, irmãos, Deus é muito mais sabido do que eu e você.
Quando você pensa, irmãos, que já ficou expert em todo o conhecimento de Deus, Deus diz: se aprofunde mais, porque tem níveis de pão. Vocês estão aqui? Tem níveis de pão, tem níveis de peixe e tem níveis de quê? De brasa. Irmãos, ele já tinha uma nova palavra. Ele tinha uma igreja que são as brasas aquecidas. E a provisão, irmãos, do pão chega sempre. Você precisa compreender isso. Vocês estão aqui? Irmãos, não acredite que você está pleno. Você não já sabe de tudo. E o que eu acho mais interessante, irmãos, é que a gente vai viver um parâmetro tão lindo aqui. Disse Jesus: vinde-me, vinde e comei. E nenhum dos discípulos perguntava-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegando ali, tomou o pão e deu-lhe semelhantemente. Sabe o que é que ele estava querendo falar para mim e para você? Ele fez as mesmas coisas. Ele fez as mesmas. Irmãos, entenda, você vai até falar as mesmas coisas, ler as mesmas coisas, mas aquele momento era diferente. Eles estavam ceando com alguém que morreu e ressuscitou. Quando você entende isso, irmãos, a revelação fica plena em você. Vocês estão comigo? Mas quando a gente fica, irmão, só, não, estamos ali, pastor. Estamos ali, tem um pãozinho, tem um suquinho de uva. É legal lá, o pessoal não tem frescura não. Irmãos, aquilo ali simboliza muito mais do que você pensa. Jesus fez as mesmas, só que com a atitude com Pedro, irmãos, foi diferenciada. A Bíblia diz, irmãos, que ele chegou perto de Pedro, a partir do versículo que eu estou encerrando de verdade mesmo. Depois de terem jantado, disse a Simão Pedro: Simão Pedro, filho de Jonas, amas a mim mais do que a estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou-lhe a dizer: Simão, Jonas, me amas? E disse: sim, Senhor, sabes que te amo. E disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse outra vez: Simão, filho de Jonas, me amas? Simão se entristeceu. Diga: se entristeceu. Irmão, sabe por que ele se entristeceu? Porque ele tinha sentimentos. E ele percebeu, irmãos, que Jesus estava dando uma pressão nele. Sabe, irmãos, às vezes nós somos detentores do conhecimento de Deus, mas não queremos ser pressionados para saber se verdadeiramente estamos vivendo aquilo. Você acha que foi fácil, irmãos, para Pedro escutar por 3 vezes se ele amava o Senhor? Vocês estão aqui, gente? Às vezes, irmãos, nós precisamos passar por esse parâmetro. Será que verdadeiramente eu estou fazendo a coisa certa? Senhor, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que verdadeiramente é isso aqui que o Senhor espera de mim? Porque, irmãos, eu acho que foi muito constrangedor. E sabe, irmãos, deixa eu te dizer, Pedro não deixou de errar por causa disso, não. Olhe para o seu irmão e diga: você vai errar. Olhe para o outro lado e diga: você vai errar também. E não é porque a gente vai deixar de errar, irmãos, que a gente deixa de ser igreja. Porque olha o que aconteceu. Versículo 18 diz: na verdade te digo que quando eras moço, ou seja, tu era menino, tu se vestia a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando fores velhos, estenderão as tuas mãos a outros, e outro te cingirá e te levará para outro lugar onde tu não queiras. E disse isto do significado da morte que havia de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: segue-me. Versículo 20, ele diz: e Pedro, voltando-se, viu que seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, no caso era João, que na ceia recostava também sobre o seu peito, e dissera: Senhor, o que vai? Olha só, e quem é que te há de trair? E vendo Pedro, disse: Jesus, Senhor, e destes te será. Versículo 22, disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, o que importa a ti? Segue-me. Irmãos, às vezes a gente está olhando a situação daquilo que Deus está nos cobrando, e quando a gente se sente muito cobrado, a gente quer saber o que vai acontecer com a vida do outro. Será que a gente se pergunta, irmão, se verdadeiramente a gente está agradando o Senhor? Ou simplesmente a gente vai fazendo e achando que está tudo bem? Porque, irmãos, é diante de uma peste como essa que a gente avalia o nosso nível de fé.